Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no ano passado, que foi muito forte e eu até compartilhei. Foi em outubro do ano passado, assim que aconteceu. No outro dia eu coloquei o vídeo aqui. Só que eu não tinha processado o que de fato havia acontecido. E na minha cabeça aquilo foi só um sonho, só que hoje eu entendo que ali foi um arrebatamento de espírito. Eu confesso que eu levei meses para processar, porque experiência sobrenatural, gente, é algo muito forte, é algo que você não consegue explicar, você não consegue descrever, transformar em palavras algumas coisas e outras tu consegue, mas tu demora para assimilar o que de fato aconteceu. E aí eu lancei para vocês o vídeo e algumas pessoas perguntaram, me conta mais detalhes, fala mais detalhes, curiosidade mesmo, porque realmente foi algo tão forte e uma experiência linda, que eu sei que muitos de vocês querem saber mais detalhes e eu sei que na época também muitas pessoas que chegaram aqui, que estão aqui hoje, não estavam aqui nessa época. Então eu vou compartilhar um pouco mais assim com detalhes para vocês essa experiência que eu tive, que foi um arrebatamento de espírito que eu tive no ano passado. Nesse dia, gente, eu tinha orado. E aí aconteceu algo assim, o Espírito Santo falou algumas coisas, ministrou algo. E ele começou a falar assim, eu estou fazendo algo, eu estou operando algo hoje. Enquanto eu orava, ele falava isso. E nessa época eu estava orando 3 vezes ao dia, quando eu cheguei aqui. E ele me disse assim, eu estou fazendo algo espiritual aqui. Tu não entende, mas eu estou fazendo. Isso eu orando em línguas e ele falando isso comigo. E nesse dia eu fui dormir, né, como um dia normal, como um dia comum. Só que quando eu estava ali prestes a acordar, eram as 5 ou 5 e pouca da manhã, eu comecei a ter o sonho, que foi o seguinte, eu estava na rua conversando com outra amiga minha, e aí eu olhava para ela e começava a conversar, e de repente o meu corpo se transformava e o corpo dela também. E a gente começava a subir. Só que eu tinha a percepção em relação a mim. Eu via que ela também se transformava e subia. Só que a experiência era algo muito pessoal para mim. Então, eu me via subindo. O meu corpo se transformava, ficava reluzente assim. E eu estava com a túnica branca. E tinha uma luz assim, em volta de mim. Por fora, eu era revestida por uma luz muito forte assim. E eu só conseguia olhar para cima. Foi a sensação de como se eu estivesse sendo arrebatada mesmo. E antes disso acontecer, né, dessa cena acontecer do arrebatamento, de eu sentir eu subindo, eu via Jesus vindo nas nuvens e ele vinha muito rápido. Ele estava vindo assim todo sério. Sabe quando a Bíblia fala que ele virá para julgar as nações? Gente, eu via exatamente isso, sabe? Eu via um Jesus que não estava vindo como cordeiro, mas sim como juiz. Aí chega, eu me arrepio toda, porque foi muito forte, gente, essa experiência. Aí ele vinha rapidamente, assim, todo sério, muito lindo. O cabelo mais ou menos aqui na altura dos ombros, pretos, bem brilhosos o cabelo. Lindo, lindo, lindo. E ele vinha todo sério, assim, olhando. E ele não olhava nem para um lado nem para o outro, ele olhava fixo, assim, para frente. E ele vinha andando como se ele estivesse com pressa, só que na visão eu via ele vindo em câmera lenta, mas eu sabia que ele estava vindo bem rápido. Era como se uma câmera estivesse filmando aquilo, gravando, porque eu olhava, eu via ele de longe nas nuvens, assim, coberto de nuvens. Ele estava dentro das nuvens mesmo, envolto, assim. As nuvens em volta dele e ele dentro das nuvens vindo. Era como se abrisse um caminho. Gente, não dá nem para explicar, porque era muito forte. Eu via de cima, assim, as nuvens assim, e ele vindo no meio das nuvens. Isso tudo que eu estou contando para vocês aqui aconteceu em fração de segundos. Foi coisa rápida. Aí eu olhei, vi ele vindo, e era como se a câmera estivesse filmando e aproximasse. Era como se a câmera puxasse um zoom e a visão ficasse mais perto para mim. E na hora que foi puxado aquele zoom, meu corpo se transformou. E a gente começava a subir. Eu e ela. E aí eu olhava para cima e a gente começava a subir, subir. Era uma experiência, gente, foi muito incrível. Meu Deus, parecia tão real. A gente começava a subir, subir e a gente subia. E ficávamos lá em cima. Desde o momento em que a gente subia, quando eu chegava bem pertinho, assim, de entrar mesmo lá em cima, no céu, né? Eu acredito que foi o céu, ali o lugar que nós estávamos. Eu começava a olhar para baixo, assim, e eu dizia, nossa, a terra ficou estranha, a terra ficou vazia. Parece que não tinha sentido, sabe? Parecia que
eu estava em um lugar que não era para mim, que eu não me encaixava, que não era a minha casa, como se eu não fizesse parte daqui mesmo. Era essa sensação que eu tinha. E aí a gente chegava lá em cima e ficávamos lá em cima. E eu vou descrever para vocês o lugar que eu vi. Eu não via, gente, cenas assim exuberantes, coisas imensas. Foi algo bem simples. Nós chegamos lá em cima, isso tudo foi tão rápido, mas eu consegui processar depois o lugar em que nós estávamos. E eu lembro que estava eu e ela, e eu olhava para ela, para minha amiga, e dizia assim: nossa, como a terra ficou estranha, vazia. E o lugar que eu estava, para vocês entenderem, aqui eu vou descrever, e depois eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. O lugar que eu estava, quando eu subi, era um lugar que o céu era da cor de gelo, era como se fosse uma cor de gelo, não era branco, era uma cor de gelo, e meio rosa, tinha um tom meio rosa também. Não sei explicar com detalhes, eu sei que era um lugar assim, bem calmo, tranquilo, não tinha barulho, não tinham pessoas conversando, não tinha nada, só tinha eu e essa minha amiga do meu lado. Estávamos bem distantes assim de tudo, mas eu via esse lugar e era muito calmo. E aí eu olhava para baixo e dizia assim: nossa, a terra está tão estranha. Eu só falava isso. A terra está muito estranha, está vazia, a terra ficou vazia. E ali eu pude entender o que de fato a gente tanto fala, que nós não somos daqui. A gente está aqui de passagem. E naquele momento que eu era retirada daqui, eu tinha exatamente essa sensação de que eu estava em um lugar que não era para mim, que não fazia sentido para mim mais estar aqui. Tanto que eu não queria voltar mais, sendo bem sincera. Eu não queria voltar porque, gente, o céu é tão incrível a experiência de estar por alguns momentos em um lugar tão calmo, tão lindo, tão tranquilo, que eu fiquei pensando, meu Deus, foram segundos. Imagine uma vida toda naquele lugar, uma eternidade. E aí eu lembrei dessa palavra aqui em Romanos 8:18, que diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso aqui, gente, não é nada mediante ao que Deus tem preparado para nós lá em cima, para passarmos a nossa eternidade. De verdade, a gente às vezes se apega muito a essas coisas. Tem pessoas que se apegam tanto a essa vida aqui, mas eu quero te falar que tu pode ter a melhor vida, a melhor família, o melhor carro, a melhor casa. Nada se compara com aquilo que está por vir em um tempo futuro. Então, não se apegue a essas coisas, porque de fato nós não pertencemos a este mundo, estamos aqui de passagem. E eu pude sentir em meu corpo, em meu espírito, eu nem sei descrever, mas eu senti algo tão incrível que eu falei, realmente o que era que eu queria ali, o que era que eu estava fazendo ali, ali não é meu lugar, ali não era o meu lugar, e eu sentia isso em meu espírito muito forte. Ali não era o meu lugar, eu estava ali, mas eu não fazia parte daquele lugar, daquele ambiente. Aquele ambiente, mundo, não me pertenceu, eu estava ali passando um momento, uma fase. E toda pessoa que teve essa experiência de arrebatamento, que foi ao céu, toda pessoa vai te dizer isso. Eu não queria mais voltar. Porque realmente, gente, aqui, esse mundo aqui, é muito pouco mediante a tudo que Deus tem preparado para nós. E quando você experiencia essas coisas, que sinceramente eu queria que todos vocês pudessem ter essa experiência aqui. Quando você passa por esse tipo de experiência, você passa a enxergar essas coisas aqui já não mais como prioridade. Não é que essas coisas aqui deixam de fazer sentido, não é que a tua família, a tua vida não vai fazer sentido mais. Não é isso. Mas é que de fato você entende que essas coisas aqui não tem que ser prioridade para você. Você não tem que colocar a sua vida aqui na terra no centro. É por isso que a Bíblia fala o quê? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você coloca o reino de Deus e a justiça de Deus, pratica a justiça, as coisas fluem em sua vida. E, nossa, eu estou falando aqui, estou sentindo uma paz tão grande, porque eu comecei a lembrar. E eu, enquanto eu preparava, né, para gravar esse vídeo, eu pensei, meu Deus, tomara que eu passe por isso de novo, que eu tenha essa experiência de novo, e de preferência que da próxima vez dure horas, não segundos, mas dure horas, ou que o Senhor nem me mande de volta, porque foi uma experiência muito incrível.
E tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em 2 Coríntios 5:1, que diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Quando você começa a meditar nesse versículo, a de fato internalizar ele, isso é muito forte, gente. Aquilo que Deus tem preparado para nós em um futuro bem próximo, eu creio. Não é uma casa, é um edifício e não foi feito por homens. Foi feito pelo próprio Senhor. Lembra que Jesus, antes de Jesus subir aos céus, ele diz assim: eu estou indo preparar lugar para vocês. Ai, meu Deus, gente, naquele tempo ele foi preparar. Imagine hoje, eu creio que já está pronto, porque já faz muitos anos que ele prepara esse lugar para que nós possamos ir. Aqui, gente, em João 14, versículo 2, eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu Deus, gente, é muito forte. Eu amo esse versículo, eu não consigo ler e não chorar. Quando ele fala aqui, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ai, gente, é muito falar das coisas do céu. É muito incrível, porque assim, a gente se apega muito a isso aqui. Não se apegue a isso aqui. A tua casa não é aqui, o teu lugar não é aqui. Não se preocupe em ter coisas aqui materiais. Claro que a gente trabalha, a gente quer ter as coisas por necessidade mesmo. Mas assim, que isso não seja o centro da sua vida, que esse não seja o foco da sua vida. Viver assim, com esse excesso de ambição aqui na Terra. Eu fui para o culto de mulheres na igreja, que eu não perco um, que é muito bom, o culto de mulheres da minha igreja. Não é aquela coisa de feminices, é algo assim que tem a Bíblia mesmo, a palavra. Então eu gosto muito. E eu lembro que na ministração foi falado assim, que a gente tem que saber quando é para construir tendas e quando é para a gente construir raízes em um lugar. E eu digo que aqui na Terra nós estamos vivendo em tendas, estamos aqui de passagem. Então não fique enraizado aqui, não crie raízes aqui. Tem gente que fala assim, eu preciso casar primeiro. Eu era assim, vocês creem nisso? Eu tinha essa mentalidade. Hoje eu digo assim, tanto faz, se der tempo deu, se não der não deu, não me importo mais com isso. Realmente eu tirei essas coisas aqui do foco, do centro da minha vida. E quando tu começa a experienciar essas coisas, ter experiências sobrenaturais, de ter arrebatamento de espírito, essas coisas aqui vão perdendo assim, não é nem o sentido, mas você não coloca mais no centro, como eu já te falei, você tira isso do centro. Então eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem ter essas experiências, porque iria mudar totalmente a sua mentalidade sobre as coisas do céu e sobre as coisas da terra também. A gente passa a entender que estamos aqui nessa terra em serviço. E esse serviço se trata de servir o seu próximo. Tudo que Deus te entrega, dons, talentos, são para servir outras pessoas, não são para você. Então, se Deus me deu dons, é para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Se Deus me deu talento, é para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Então, por exemplo, Deus te deu uma voz. Tu não vai ficar cantando só dentro do quarto para você e Deus. Ele te deu a voz para que tu possa compartilhar com outras pessoas, cantar para outras pessoas, ouvir você cantar e ser edificado através da sua voz. Se Ele te chamou para pregar a palavra, para ser um ministro, tu não vai ser um ministro, um pregador só dentro do teu quarto. Não, tu vai pregar também fora, para outras pessoas serem alcançadas. Então, você começa a entender que a sua vida aqui na Terra tem propósito. E tu não quer perder tempo, tu quer viver o propósito. Então, se eu já estava com essa mentalidade depois dessa experiência que eu tive, que foi a primeira, assim, desse modo que eu pedi a Deus, porque eu falava assim, eu nunca sonhei sendo arrebatada, eu quero sonhar sendo arrebatada, eu nunca tive essa sensação. E aí Deus me deu. Então, de lá pra cá, eu vejo que eu mudei totalmente, assim, depois dessa experiência, porque não dá pra continuar igual. Quando você começa a experienciar essas coisas de perto, tu muda, assim, totalmente. Não dá pra continuar sendo a mesma pessoa, ter os mesmos comportamentos. Não dá, você muda completamente. Então eu queria compartilhar com vocês aqui
para que vocês entendam que isso aqui é passageiro. Então, não deixa que a tua vida aqui, que a tua passagem por aqui, por essa terra, seja uma passagem assim que você desperdiçou o tempo fazendo coisas que não era para tu fazer, vivendo coisas que não era para tu viver. Entenderam? Então, tenha um propósito, tenha um objetivo, tenha um foco. E tem uma frase que diz assim: se você não tem um propósito de vida, você vai acabar se tornando o propósito de alguém. Se você não tem um plano na sua vida, se você não traçou nada para você, algo para você fazer aqui, você vai virar o plano de alguém, você vai cair no plano de alguém. Tu vai começar a viver coisas que não era para tu viver. Tu vai começar a viver não a tua vida, mas a vida do outro. Então eu já passei por isso, eu não tinha assim estabelecido o que eu queria, na verdade eu até tinha, mas eu não colocava em prática. Então, eu estava acabando me tornando o plano dos outros. E eu não me conformo em viver assim, eu não quero viver assim, eu não posso. E você também não pode, não deve viver assim. Viva com propósito. Trace o que você quer fazer, qual é o teu propósito de vida, o que Deus quer que tu faça. Pergunte a Deus. E viva o propósito de Deus para você, e não o propósito de alguém para você. Isso é muito importante. Então, esses últimos anos ou meses, a minha mente mudou assim totalmente em relação a essas coisas. E experienciar essas coisas sobrenaturais que eu tenho experienciado tem me moldado assim totalmente. E eu queria compartilhar com você, eu espero muito que tenha te edificado. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.